vida nova, é um tempo novo que está surgindo, que Deus está abrindo aí as portas diante de nós. O objetivo nosso hoje é que nós vejamos como viver a nova vida, ano novo, vida nova. A gente estabelece metas. Essa época é marcada por sonhos, por expectativas, planos. A gente, com 13º e algumas coisas, alguns recursos, a gente tenta saldar dívidas nessa época, para ter uma vida nova mesmo, restabelecer as coisas. O mundo busca uma nova vida, mas é importante a gente saber que nós já temos uma nova vida. Nós temos uma nova vida. Essa época é uma oportunidade de nós nos readequarmos a essa realidade, dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. No capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A gente vê algumas coisas importantes aqui. Essa nova vida que muita gente está buscando, nós já temos ela em Cristo. A natureza dessa nova vida tem a base na nossa união com Cristo. Veja no versículo 1, olha aí: portanto, se fostes, ou talvez uma tradução possível e melhor seria: já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Nós temos uma ligação com Cristo, nós estamos unidos a Cristo. Essa é a natureza da nova vida. Enquanto as pessoas buscarem uma nova vida em realização de sonhos, em execução de planejamento, de projetos, em saldação de dívidas, elas não vão conseguir, porque o final do ano que vem vai chegar e as mesmas lutas as pessoas vão ter enfrentado e nós vamos enfrentar. A nova vida de fato é uma vida que é unida a Cristo. E como diz o texto, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E os deveres dessa nova vida podem se resumir em duas coisas. No versículo 1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Dois deveres que nós devemos ter em relação a essa nova vida. Tirarmos os olhos do que é terreno e olharmos para as coisas que vêm do alto, para as coisas de Deus. Veja só o versículo 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida é uma vida de união com Cristo. Esses são os nossos deveres: buscar e pensar nas coisas de Deus. E a motivação de tudo isso, a motivação para nós buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto, está no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A motivação para nós buscarmos as coisas de Deus é porque um dia Cristo vai se manifestar em glória, e nós, que estamos unidos com Ele, seremos manifestos também. Algumas coisas, somente uma introdução com relação a essa nova vida em Cristo. Porque a partir do versículo 5, nós vemos uma série de orientações práticas de como a gente vai viver essa nova vida em Cristo. Como? Qual é a maneira, qual é a forma de nós vivemos essa nova vida em Cristo? E nós temos aí a primeira coisa: pureza pessoal. Isso aqui é uma lista, meus irmãos, que eu quero propor para os irmãos e para a minha vida, para nós colocarmos diante de Deus para esse novo ano, para nós buscarmos um padrão de vida no ano que vem que glorifique o nome do Senhor. Então, primeira maneira e primeira coisa para nós
vivermos essa nova vida em Cristo, pureza pessoal. E o apóstolo Paulo apresenta em maneira negativa, trazendo argumentos negativos de como deve ser essa nova vida, essa pureza pessoal. Veja no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Um aspecto negativo. Façam morrer a natureza terrena de vocês. E ele enumera diversas coisas que prejudicam o nosso caminhar com Deus: prostituição, impureza, paixão lasciva, tem a ver com sensualidade, desejo maligno e avareza. Avareza é o apego ao dinheiro, e a Bíblia diz que o apego ao dinheiro é idolatria. Por estas coisas, diz no versículo 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram outrora, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Fazei morrer a natureza terrena de vocês. Essa é a primeira coisa. Agora no versículo 8, mais um aspecto negativo. Olha o que ele diz: agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ou seja, abandonem, deixem de lado, retirem da vida de vocês a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Retirem isso da caminhada de vocês, da vida de vocês. Isso não é condizente com uma vida de alguém que está unido a Cristo. E mais uma coisa, em aspecto negativo, olha aí: não mintais, versículo 9, uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meus irmãos, não mintais uns aos outros. Nós vivemos numa comunidade cristã onde nós constantemente conversamos e encaramos desafios juntos, conhecemos um ao outro, mas por vezes a verdade não é o que caracteriza os nossos relacionamentos. E isso tanto em igreja pequena quanto em igreja grande. Muitas vezes o que nós apresentamos aqui é uma vida de aparência. Por vezes nós temos problemas com os nossos irmãos e nós não tratamos isso. Nós nos afastamos, ao invés de nos revestirmos desse novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, e buscarmos tratar as pendências. Não mintais uns aos outros. No versículo 10 fala que vos vestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. E ele diz no versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, Cristo é suficiente para todos. Ele está dizendo aqui que, quando ele fala aí, não pode haver grego nem judeu, ele está dizendo, não pode haver separação entre nós. Não pode ter diferença. As diferenças numa igreja pequena acho que aparecem menos, numa igreja maior aparecem mais, né? Eu acredito, posso estar enganado até, porque tem o grupo daqueles que são de um determinado partido, outros de outro. Às vezes os ministérios são estanques, caminham de forma separada, mas a orientação bíblica é que nós não podemos ter divisões, porque Cristo é suficiente para todos nós. Nós estamos todos unidos a Cristo, e como vimos no mês passado, somos uma igreja, somos um corpo, somos o corpo de Cristo. Então Paulo coloca aqui em aspectos negativos: fazei morrer a vossa natureza terrena, despojai-vos desses sentimentos ruins, ira, indignação, maldade, assim por diante, e não mintais uns aos outros. Em termos positivos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, para você viver pureza pessoal, você deve se revestir da nova natureza que você tem em Cristo. Você deve se apropriar de bons sentimentos, de bons afetos,
E você deve viver uma vida verdadeira, uma vida de união com os seus irmãos. Pureza pessoal. Nós temos que cuidar disso, zelar por isso. É o que o Senhor espera das nossas vidas. Em segundo lugar, além de pureza pessoal, amor relacional. Amor relacional. Como viver a nova vida em Cristo? Cuidando disso aqui. O amor relacional. A partir do versículo 12 até o capítulo 4, versículo 1, o apóstolo traz orientações com relação aos nossos relacionamentos. Relacionamentos na igreja, relacionamentos na família e relacionamentos no trabalho. Ele abrange o todo da nossa vida, dos nossos relacionamentos. E como que deve ser isso? Primeiro nós vamos ver aí os nossos relacionamentos na igreja, do verso 12 ao verso 17. Veja quantas coisas ele vai trazer para nós aí. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, esse amor relacional entre nós, na igreja, deve ser marcado por afeição. Ternos afetos. Ternos afetos. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Nós precisamos cultivar essas disposições no nosso coração em relação um ao outro aqui. Outra coisa que ele coloca no versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Além de termos afeição, nós temos que dar suporte uns aos outros. Quantas são as necessidades que nós podemos identificar uns dos outros aqui? E na medida dos recursos que nós temos, que Deus nos dá, convém que nós possamos dar suporte para aqueles que precisam. Às vezes os nossos olhos estão fechados com relação a isso, mas aqueles que detectam uma necessidade, aqueles que percebem a necessidade dos irmãos, não é para levar para outros suprirem, mas para buscar Ele mesmo suprir na medida que for possível. E quando não for possível, sim, procurar ajuda uns com os outros. Suporte. Não é suportar-vos de, aguentem uns aos outros. Mas deem suporte. Apoiem uns aos outros, estimulem uns aos outros para o crescimento desse corpo, para que nós amadureçamos juntos. Outra coisa, o perdão. Perdoai-vos mutuamente, diz aí na continuação do verso 13. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoai-vos uns aos outros. Hoje pela manhã, na reunião de oração, nós meditamos no trecho da oração do Pai Nosso, onde nós dizemos ao Senhor: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O perdão, meus irmãos, é algo essencial na caminhada cristã, porque quando nós caímos, quando nós nos machucamos, se você cair na rua, se machucar, ralar um joelho, a primeira coisa que você vai buscar fazer é lavar aquela ferida, é colocar um remédio, um antisséptico, alguma coisa que limpe e que proteja, um band-aid, alguma coisa, para proteger aquele machucado. Porque foi um machucado físico, e aquilo arde, aquilo incomoda, então a gente procura resolver isso logo, não é assim? Agora, quando a ferida é no nosso coração, parece que muitas vezes nós pegamos as unhas das nossas mãos, deixamos crescer e raspamos as feridas do nosso coração para que elas doam mais. E nós temos dificuldade de procurar curar essas feridas, liberando o perdão, perdoando uns aos outros. Nós deixamos muitas vezes as mágoas, os rancores do nosso coração sangrando, em vez de buscarmos no Senhor perdoar, nos retratar. O perdão deve caracterizar aqui a nossa vida, amor relacional na igreja, a gente tem que viver isso. Ainda no versículo 13,
Assim, na continuação diz no versículo 13: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão que nós devemos praticar não tem base num mérito próprio, na minha capacidade de perdoar, muitas vezes maior ou menor do que outros, mas o nosso perdão ele tem base no que Deus fez pelas nossas vidas em Cristo. Quando nós não nos sentimos tão perdoados por Deus, nós temos dificuldade de perdoar. Quando nós não entendemos a gravidade do nosso pecado, a dor do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelas nossas vidas, para perdoar os nossos pecados, quando nós não temos uma dimensão clara do que é isso, nós temos a tendência de acusar, de criar bloqueios com relação aos nossos irmãos. Agora, quando a gente entende que de fato Deus nos perdoou grandemente, derramou sangue para nos perdoar, então certamente nós teríamos mais facilidade de perdoar os nossos irmãos. Mais uma coisa, no versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós nos relacionamos na igreja, hoje eu trouxe essa ilustração até pela manhã, nós somos como que engrenagens, nós funcionamos, somos um organismo vivo, um sistema que deve funcionar bem. E um sistema de engrenagens que não é bem lubrificado, que não é posto um pouco de óleo, um pouco de algum material para amenizar esse atrito, essa conexão, isso tende a criar faíscas mesmo, a ter problemas. Eu lembro quando eu tinha a minha moto, eu sempre fui muito displicente com a minha moto, sempre. Nunca cuidei bem da minha moto. Meu pai já pelo contrário, já é todo cuidadoso, a moto dele está sempre um brinco, limpinha, bem lubrificada a corrente, mas eu nunca fui de lubrificar a minha corrente. E uma vez eu estava indo pela Presidente Wilson, em São Vicente, na Avenida da Praia, onde passa ônibus, gente correndo, e a minha corrente caiu, ela partiu, na verdade, ela quebrou. Porque eu já há muito tempo eu não colocava óleo naquela corrente, graxa, então o calor, o atrito, dia após dia ali, chega uma hora que a coisa esfana, quebra. E assim são os nossos relacionamentos. Quando nós não injetamos amor nessas engrenagens, quando nós não lubrificamos as nossas vidas, os nossos relacionamentos com amor, o atrito vai começar a ser cada vez maior. O calor ali de um atrito vai ficar terrível, vai chegar uma hora que vai quebrar. Então cuidemos dessa área, dessa parte das nossas vidas. O amor é o vínculo da perfeição. Mais uma coisa, versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que eu quero destacar desse verso é que quando nós falamos de paz de Cristo, nós tendemos a pensar sobre a paz que nós, indivíduos, desfrutamos no nosso relacionamento com Deus, né? Romanos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. A nossa paz com Deus tem base no ato de Deus nos justificar, nos tornar justos em Cristo Jesus. Só que eu quero que você note nesse verso que a paz, ela não só está relacionada ao nosso estado diante de Deus, mas ela está ligada ao nosso corpo, ao corpo de Cristo. A paz é o árbitro no nosso coração, porque nós fomos chamados em um só corpo. Se nós fomos chamados em um só corpo, nós temos que buscar que a paz de Cristo seja aquela, ou seja a direção para as nossas vidas. A paz de Cristo. E eu te pergunto, será que você sente paz na sua vida com relação a todos os seus irmãos? Será que você tem consciência tranquila
de que você está bem com Deus, mas também com cada um dos seus irmãos. Meus irmãos, esse é um tempo de nós revisarmos a nossa vida, de nós olharmos para o nosso coração, talvez restabelecermos os nossos vínculos de amor uns com os outros, a paz. Mais um ponto, no final do versículo 15, sede agradecidos. A gratidão deve ser também uma marca no nosso meio. Gratidão uns com os outros. É difícil a gente expressar isso, mas é algo que a gente precisa cultivar. Agradecer, olha, meu irmão, obrigado por você ter feito isso. Obrigado pela sua presença. Olha, eu louvo Deus pela sua vida. Porque tem pessoas que a gente sabe que ora pela gente. A gente não conversa tanto, mas a gente sabe que em Cristo nós estamos unidos. Talvez seja uma hora hoje da gente agradecer. Olha, eu sei que você tem orado por mim, obrigado. Obrigado pelo que você fez por mim. Sede agradecidos. É a orientação da palavra de Deus. Mais uma coisa, versículo 16. Conhecimento da palavra de Cristo. Olha o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E entenda a palavra de Cristo não só como as palavras literais do que Cristo disse nos evangelhos, mas nós compreendemos que a palavra de Cristo é toda a Escritura que vem a dirigir nossas vidas, vem conduzir os nossos passos. A palavra deve habitar ricamente os nossos relacionamentos. E isso deve se manifestar em algumas coisas que nós vemos no verso 16. Na instrução, no aconselhamento e no louvor. Porque nós temos liberdade, meus irmãos, uns com os outros, de nos instruir, nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria e louvar a Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então a palavra de Cristo, como é que a palavra de Cristo vai habitar ricamente entre nós? Quando nós tivermos a liberdade, o conhecimento primeiro dessa palavra, mas também a liberdade de nós instruirmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros e louvarmos a Deus uns com os outros. Essa igreja está nascendo, temos 2 anos só de caminhada, mas o que eu tenho buscado desde o início é mostrar para essa igreja que não é responsabilidade unicamente do pastor, dos presbíteros, da liderança, a instrução e o aconselhamento da comunidade. Então, meus irmãos, o conhecimento da palavra de Cristo, para que nós possamos instruir por meio da palavra, para que nós possamos aconselhar por meio da palavra e louvar por meio da palavra, é preciso que nós conheçamos essa palavra. Propósito para as nossas vidas, meus irmãos, para o ano que vem, conhecer mais a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Talvez nós não tenhamos um hábito de leitura bom o suficiente, possamos ainda melhorar nesse sentido, para nós lermos a Bíblia uma vez por ano. Mas que nós, pelo menos, leiamos a Bíblia todos os dias. Busquemos ouvir a palavra de Deus todos os dias. Talvez a leitura de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, talvez não seja uma leitura muito simples. Comecemos talvez pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas. Uma literatura mais fácil da gente compreender. Os salmos, para a gente entender muitas vezes a alegria do salmista, a angústia, os sentimentos misturados, mas sempre na dependência de Deus. Leiamos os salmos, provérbios, Eclesiastes. Meus irmãos, saiamos daqui com esse compromisso de lermos mais a palavra de Deus também, para que a instrução, o aconselhamento e o louvor seja mais natural entre nós, com base na palavra de Deus. E outra coisa, ainda no relacionamento da igreja, o senso do senhorio de Cristo. Olha o versículo 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Nós somos, meus irmãos, representantes do reino. Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores do reino de Deus, e nós representamos o Senhor. Portanto, tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos, nós estamos falando e fazendo em nome de Jesus. Não são só as nossas orações, não, que nós fazemos em nome de Jesus. No nosso dia a dia, onde nós estamos, no trânsito, no mercado, na fila do banco, na fila de algum lugar que está demorando e a gente fica às vezes indignado. Nós somos representantes do Senhor. Como tem sido nossa atitude? Quais têm sido as nossas palavras em situações que nos colocam aí a todo vapor? O senso do senhorio de Cristo a gente precisa cultivar, para que nós entendamos que tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Ok, amor relacional na igreja, mas também na família. Orientações práticas agora para a família. Veja no versículo 18 a orientação em primeiro lugar aí para as esposas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Falar disso para a mulherada não é fácil, né? É um versículo que em geral as mulheres gostariam de tirar das Escrituras. Mas está aí, a gente não pode apagar. E a gente também não pode diminuir o valor disso. Não vamos amenizar, não. Ah, não, mas é assim, mas é tal. Não. Vamos falar a verdade mesmo. O que é isso? Como que deve ser essa submissão das esposas para com seus maridos? Meus irmãos, uma coisa foi estabelecida na criação. O homem, Deus colocou no papel de autoridade, de cabeça, de liderança no lar. Não há mulher. Isso não significa que são valores diferentes, que o homem valha mais do que a mulher, e que esteja num patamar acima, num grau hierárquico maior. Não. Significa simplesmente diferença de papéis. Assim como numa empresa, o presidente da empresa tem uma função, os coordenadores têm uma função, e os operários, o atendente, enfim, o pessoal que está no balcão tem outra função. Assim é na família. O homem tem uma função e a mulher tem uma função. E a função da mulher é estar em submissão, ou seja, ter a sua missão submetida à missão do marido, confiando que ele há de dirigir a família no caminho do Senhor. Não é uma submissão cega. Meu marido vai me conduzir por um caminho de morte. Não é seguir por um caminho de morte, mas é compreender, especialmente quando o marido é um cristão, compreender que ele tem o temor de Deus e que Deus colocou sobre ele a responsabilidade de dirigir o lar. E isso é um peso muito maior para o marido do que para a esposa, porque se alguma coisa der errado, a responsabilidade é do homem. Na verdade, quando a palavra diz, esposas, sede submissas ao vosso marido, isso é um refrigério para as mulheres. Deus está tirando o peso das mulheres e colocando nos homens, porque eles são responsáveis pela missão. Eles são responsáveis pelo direcionamento da família, responsáveis até pelos resultados da caminhada cristã dos filhos, da vida financeira do lar. Os homens são responsáveis. E a mulher deve se submeter a isso, não em silêncio, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Porque o papel da mulher é muito importante, de auxiliadora, de poder de repente alertar o homem em relação a alguns perigos que só as mulheres conseguem enxergar, mas a palavra final não é da mulher. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Meus irmãos e minhas irmãs, amar é muito mais difícil do que ser submisso. É por isso que muitos homens têm preferido a submissão. Por isso que muitos homens têm preferido se anular na família, deixar que a mulher
assuma a direção da casa, porque amar a sua esposa é muito difícil. Ainda mais no padrão bíblico. Porque em outras cartas, em outros textos, a gente vê que o padrão bíblico do amor é sacrifício. É entregar sua própria vida. Esse é o amor bíblico. Como é que o amor de Deus foi manifesto entre os homens? Dando o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Esse é o padrão bíblico do amor. E é o padrão bíblico que Deus espera dos homens. Amar as esposas. Se for necessário, passar fome para que elas comam. E os filhos, amar. Os filhos, versículo 20: em tudo obedecei a vossos pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor. Meus irmãos, obediência deve caracterizar a vida dos filhos. Eu ainda sou filho, certamente muitos de nós temos pais. É claro que há uma diferença entre aqueles que são filhos, mas já são independentes, e aqueles que são filhos e ainda são dependentes dos seus pais. Obediência muito maior deve devotar aquele que é dependente dos seus pais ainda, mas a honra ao pai e à mãe, isso é para todos, para mim e para cada um dos meus irmãos que tem pais vivos ainda. A honra a cada um dos nossos pais, isso é grato diante de Deus. O Senhor se agrada disso, meus irmãos. Um bom propósito para nós que somos filhos aí, para o ano que vem, honrarmos mais os nossos pais. E uma orientação aos pais, veja o versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Em uma palavra, o que Paulo está dizendo aqui, olha, é o seguinte: pais, estimulem seus filhos. Não façam nada que venha a dificultar o caminho deles, que desanime eles, sabe? Estimulem, invistam neles. Os pais devem se dedicar muito a seus filhos, estimulá-los muito, muito, em todas as fases da vida. Desde os primeiros passos, os pais são responsáveis por estimular os primeiros passos. Como passando pelo momento de ir para a escola, estimulando eles a estudar, a cuidar da sua vida escolar. Na adolescência, estimulando a ter boas amizades, a realizar cursos, a aprender, a ler a Bíblia. Crente que não estimula os seus filhos a ler a Bíblia está em pecado grave diante de Deus. Deus vai pedir conta disso, porque nós somos responsáveis. Tem que estimular os filhos a lerem a Bíblia, a fazer oração, orar com eles e por eles, ler a Bíblia com eles. Estímulo em todo sentido. Isso com relação à família. Como é que deve ser esse amor relacional na nossa família? Esposas sendo submissas, maridos amando suas esposas, filhos, obediência aos seus pais, e pais estimulando os seus filhos. E no trabalho, a partir do versículo 22, primeiramente ele fala dos servos. Versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, se antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça, note aí a palavra, injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Em tudo isso que ele está dizendo no verso 22 a 25, servos, vocês devem priorizar, viver uma vida justa, por meio da obediência. Porque é justo que o servo obedeça o seu Senhor, o seu patrão. É justo que isso aconteça. Assim como também, capítulo 4, versículo 1, é justo que os senhores tratem bem os seus empregados. Veja aí, senhores, tratai os servos com justiça e equidade,
certos de que também vós tendes Senhor no céu. Talvez alguns de nós tenham pessoas que estão sob as nossas responsabilidades na empresa, em algum setor, alguma área das nossas vidas. Nós precisamos lidar de forma igual, de forma justa com as pessoas, entendendo que elas, o valor delas, não está na forma como elas vivem, no comportamento que elas têm, mas o valor de cada ser humano está no fato de que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É aí que consiste o valor da humanidade. Antes de surgir o humanismo, o iluminismo, um monte dessas coisas aí, para valorizar o ser humano, a Bíblia disse que o homem é imagem e semelhança de Deus. Isso coloca o ser humano, seja cristão ou não, num patamar elevadíssimo em relação ao restante todo da criação. Homens e mulheres precisam ser respeitados, ser bem tratados, precisam ser amados. É assim que deve acontecer. Se talvez os nossos senhores não são cristãos, talvez eles não observem essa orientação. Mas independentemente disso, nós, servos cristãos, devemos ser justos e obedecer aquilo que está diante de nós, independente da pessoa, do comportamento, da vida moral, independente de qualquer coisa. Orientações bíblicas dos nossos relacionamentos no trabalho. Então vimos aí pureza pessoal, amor relacional e agora, em terceiro lugar, engajamento espiritual. Eu quero que nós venhamos a nos propor agora, nessa noite, a nos engajarmos com a vida espiritual durante o ano que vem. Veja que um ponto só é enfatizado aqui no verso 2 a 4, nos versos 2 a 4 do capítulo 4, que é a oração. A oração. Meus irmãos, vida de oração. Olha o que ele diz aí. Perseverai na oração. Tem que ser uma oração com perseverança. Além disso, vigiando. Tem que ser uma oração com vigilância. E depois, com ações de graças. Uma oração com ações de graças. Oração perseverante, oração com vigilância e oração com ações de graças. Meus irmãos, precisamos nos comprometer com uma vida de oração. Reservar um tempo com o nosso Deus. Oração, meus irmãos. Além disso, veja no versículo 3, mais um detalhe muito importante. É uma oração com propósito missionário, olha aí. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. É Paulo dizendo. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. A nossa oração precisa ser perseverante, precisa ser de forma vigilante, ou seja, ao mesmo tempo que eu oro, eu estou atento à realidade, estou atento às dificuldades que o mundo, o meu pecado e o diabo colocam contra a minha vida de oração. Precisa ser uma oração com ações de graças, precisa estar sempre lembrando de agradecer ao Senhor por tudo, mas em último lugar aqui, uma oração com propósito missionário. Porque às vezes a gente pensa só no nosso mundinho, nas nossas necessidades, na nossa casa, nas nossas finanças, nos nossos filhos, no nosso casamento, e a gente esquece de orar por aqueles que Deus mandou para longe. Deus mandou para longe para pregar o Evangelho. Paulo aqui está pedindo que os irmãos tenham oração com foco, olha só, para que Deus nos abra a porta à palavra. A gente tem uma porta aberta aqui na Praia Grande, que é a casa de repouso ali na Tupi. A porta está aberta. Qualquer hora que a gente aparecer lá para conversar com aqueles idosos, cantar com eles, orar com eles e pregar para eles, a porta está aberta. Coloque na sua lista de oração
para que Deus abra mais portas assim na Praia Grande. Aproveitemos as oportunidades. Aliás, é o que Ele vai colocar mais à frente. Vamos orar com esse objetivo missionário, para que Deus acrescente os eleitos dele nessa casa, para que nós adoremos juntos ao Senhor. E por último, meus irmãos, caráter testemunhal. Caráter testemunhal. Como viver a nova vida em Cristo? Com caráter testemunhal. Veja o versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Comportamento sábio. A gente precisa pensar em como tem sido as nossas atitudes diante dos de fora. Precisamos nos comportar de maneira sábia para com todos aqueles que estão à nossa volta. Além disso, precisamos aproveitar as oportunidades, ter o foco na oportunidade. Às vezes Deus coloca diante de nós oportunidades grandes e nós abrimos mão com facilidade. Como que acontecem essas oportunidades? Não sei, Deus é criativo. Deus abre diversas oportunidades, portas para nós. Às vezes algum vizinho que você acabou conhecendo, o porteiro do seu prédio. Uma data como essa, a gente acaba dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, às vezes entra num assunto. É a oportunidade, aproveitar a oportunidade, para que você possa dizer para eles a razão da fé de vocês. Falta muito nas nossas vidas, meus irmãos, amor pelas almas que estão perdidas. E porque nós não os amamos, nós não queremos salvá-los. Meus irmãos, foco na oportunidade nesse ano. Não vamos deixar passar a oportunidade. Vamos aproveitar. Deus coloca na nossa frente, diante de nós, grandes oportunidades de nós evangelizarmos. E às vezes a gente abre mão disso. E mais um ponto aqui, e último, no versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra agradável. Meus irmãos, às vezes a gente é muito ríspido, às vezes a gente não sabe se relacionar bem com as pessoas, a gente mesmo cria dificuldade com as pessoas. Elas às vezes estão abertas, estão sensíveis, estão, como diz a palavra, os campos estão brancos, estão no ponto para serem colhidos. E nós não aproveitamos as oportunidades, nós saímos pisando por cima. Meus irmãos, como viver a nova vida em Cristo? Falamos tanto de ano novo, vida nova, mas uma coisa é certa, nós já temos uma vida nova, nós estamos unidos a Cristo, precisamos buscar as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, e tendo em mente que um dia Cristo vai voltar, e nós seremos levados com Ele, tendo em mente isso, a gente precisa se comportar e viver essa vida de um modo que agrade a Ele, cuidando dessas coisas aqui. Pureza pessoal, amor relacional, engajamento espiritual e caráter testemunhal. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus, clamar que Ele mesmo nos ajude a viver dessa maneira. Falei de tantas as coisas aqui, certamente muitas delas acabam passando, a gente acaba esquecendo. Foi um texto longo que a gente pegou hoje. Volte a ler isso. Leia esse texto de novo no dia 31. Dia 31 desse mês. Agora. Leia de novo no dia 1º. Anote num caderninho algumas coisas. Ponha nome de pessoas que você precisa perdoar. Coloque o nome de pessoas que você precisa lembrar de agradecer. Liga para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, obrigado por aquilo que você fez. Obrigado pelas orações. Obrigado pelo teu trabalho. Eu te vi servindo lá em alguma programação na igreja. Vamos nos engajar numa vida de oração, orando todos os dias. Vamos colocar propósito nas nossas orações, orar por aquilo que está à nossa volta, mas também pela realidade do reino de Deus, que é muito maior do que a nossa vida.
Vamos desenvolver uma conduta, um comportamento diante do mundo que atraia as pessoas, para que elas conheçam a graça de Deus, sejam salvas por Deus.